Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus. Agora é 7h15 da noite. Hoje é quinta-feira. Hoje é 30 de outubro de 2025. Estou retornando à live das 7 eras da igreja. Parte 37. Se eu não me engano, essa é a terceira live na parte da tarde. Já fiz 2 lives na parte da manhã, totalizando 5 lives hoje. Então Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Maria Luísa entrou, João Paulo entrou, bom dia. Estou ao vivo no Instagram e também no TikTok. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vocês me desculpem aí, gente, eu tive que sair ali, que eu tive que cuspir ali, sabe? Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Pode ser, sabe jogar, hein? Sabe jogar isso aqui? Sabe jogar isso? Aperta aí pra jogar aí. É facinho. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Então a minha live é a respeito de coisas de Deus, tá? Então, é coisa de Deus mesmo, um joguinho. Não é jogo não. Minha live não é coisa de jogo não. Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Mas a sua live é do que é essa live? Coisa de Deus? Tá bom então, Deus abençoe. Amém. Aí sai, vamos caspirar aqui, por favor. Essa câmera aqui, gente. Como é que é essa câmera, bicho? Não sabe virar esse negócio aqui não, cara. Você sair é assim, você tem que apertar. Você sair, você fazer o quê? Você tem que apertar. Deixa eu ver, você tem que apertar no primeiro e apertar lá em cima. Pra você sair. Não tô conseguindo ver esse negócio, cara. Sai isso aí. É isso, irmãozinho. Eu vou sair pra vocês dessa época até amanhã, hein? Vamos lá. Aí, vamos lá. Ô, Félix. Pessoal, vocês desculpem aí que eu não entendo nada desse negócio aí. Aparece pra mim aí, ó, eu não sei nada desse negócio. Joguinho, que joguinho? Sei, esperando pela última parte da última era, quando reconquistaria tudo para si, como exceção daquele pequeno rebanho, que eram os eleitos, a verdadeira vinha de Deus. Mas, quão triste esta era nos faz sentir quando percebemos que cada grande movimento de Deus, e houve muitos descuidou-se em lançar fora a doutrina nicolaita, pois todos se organizaram e morreram. Então mudaram-se para denominação para segurar os espiritualmente mortos em pastos, sem alimento. Mal sabiam que cada grupo se contaminariam com os mesmos erros
E quando o fogo do avivamento enfraqueceu, a organização tomou conta e as pessoas tornaram-se denominações. Eles eram apenas cristãos nominais, embora cada grupo alegasse com a mesmíssima. Agora, hoje eu termino isso. A mesmíssima segurança que a Igreja Católica Romana, como é que ela chama? Deixa eu ver. França, eu acho que é França. Eu observei que ela está na minha live aqui, ó, ela já viu na outra. Eu acho que ela chama França, né? França, FP. E assim chegamos à última era. É a era de Laodiceia. Essa é a nossa era. Sabemos que é a última porque os judeus estão de volta à Palestina. Peraí, eu acho que eu pulei ali. Eu acho que eu devo passar. Eu pulei, eu acho. Que era o correto de todos os demais erros. Verdadeiramente, o terreno estava preparado para as filhas voltarem ao lar na última era, voltarem a Roma, debaixo da galinha mãe. Aí agora sim, agora que eu tenho que ler isso aqui, ó. E assim chegando à última era de Laodiceia. Esse é o tempo da colheita, mas antes que possa haver uma colheita, tem que haver um sazonamento, um amadurecimento de ambas as vinhas. A era luterana foi a primeira. A era wesleyana foi o verão de crescimento. A era de Laodiceia é o tempo da colheita e ajuntamento do joio para que seja atada e queimado e recolhimento do trigo ao celeiro para o Senhor. Tempo da colheita. Você já notou que no tempo da colheita, embora haja uma verdadeira aceleração no amadurecimento, há uma consequência, desaceleração no crescimento, até não haver mais crescimento. Não é exatamente isso que estamos vendo agora? A falsa vinha está perdendo multidões para os comunistas. E outros tipos diversos de crenças, os seus números não estão crescendo como ela gostaria que pensássemos. O seu domínio sobre as pessoas não é o que costumava ser. Em tantos casos, ir à igreja é apenas uma exibição. E a verdadeira vinha, o que disser dela, ela está crescendo. Onde estão esses vasos números que continuam vindo aos avivamentos e respondendo às chamadas de altar? Será que eles, na sua maioria, não estão meramente emocionados que sua aproximação ou desejo de algo físico, em vez de desejarem o que é verdadeiramente espiritual? Será que esta era não é como o dia em que Noé entrou na arca? A porta foi fechada. Contudo, Deus tardou o juízo 7 dias.
Você vai morder. Deus tardou o juízo 7 dias. Deixa eu achar esses 7 dias aqui que eu perdi. Eu perdi os 7 dias aqui, cara. Não é para subir, não. É 7 dias. É. 7 dias. Nenhum só dia, literalmente, convertido. E Deus naqueles dias silenciou. Deus naquele dia silenciou. E todavia, o tempo de colheita, então tem de chegar em cena. Nesta era, aqueles que levaram o trigo e o joio, a maturidade, o joio já está amadurecendo muito rapidamente, sob a orientação de mestres corruptos que afastam o povo da palavra. Porém, o trigo também tem de amadurecer, e para ele Deus está enviando o mensageiro profeta, como o ministério vindicado, para que seja feito pelos eleitos. Eles ouvirão, assim como a primeira igreja ouviu a Paulo, e amadureceram na palavra, até tornarem-se uma noiva palavra. Os prodígios serão encontrados nela, os quais sempre acompanham a palavra pura e a fé. Os grupos da falsa igreja se ajuntarão num concílio mundial de igrejas. Esse concílio mundial de igrejas é a imagem irégida, a besta. Apocalipse 13, 11 e 18. E vi surgir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu na terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que receba a ferida da espada e viva. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto dos que não adorasse a imagem da besta, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Agora, recorde, foi a Roma pagã. Boa noite, Valmiro. Deus abençoe. Que caiu pela espada, porém, ela foi curada de sua chaga mortal, quando se uniu à igreja cristã.
nominal de Roma e incorporou o paganismo à cristandade e, desse modo, tornou-se o Santo Império Romano, que permanecerá até que Jesus viesse e o destruísse. Porém, Roma não está trabalhando sozinha. Suas filhas estão bem ao lado dela e ela assumirá a absoluta autoridade através do Concílio Mundial de Igrejas. Isso pode parecer improvável para alguns. Porém, na realidade é muito simples de todos verem, porque nesse momento as igrejas estão controlando a política e, no tempo oportuno, manifestarão exatamente quão grande é esse controle. Esse movimento ecumênico terminará com a Roma na liderança. Ainda que as pessoas não o imaginassem assim, será assim, porque em Apocalipse 17, 3, 6, é declarado que prostituta, mistério, Babilônia, esta assentada sobre a besta, ela está controlando o último ou o quarto império. Esta igreja romana está fazendo isso com o sistema mundial de igrejas. Sujeita a ela, Roma estará controlando esta imagem, sistemas de igreja, será obediente a Roma, porque Roma controla ouro do mundo. Controla ouro do mundo. Desse modo, todas as pessoas têm que pertencer ao sistema mundial de igrejas ou ficar à mercê da sua situação, porque não pode comprar ou vender sem a marca da besta, na mão ou na testa. Essa marca na cabeça significa que terão de aceitar a doutrina do sistema mundial de igrejas e a vontade da igreja mundial. Com esse grande poder, os sistemas eclesiásticos perseguirão a verdadeira noiva. Esta imagem procurará impedir a noiva de pregar e ensinar, etc. As pessoas que as necessitam, porém, antes que o anticristo em pessoas assuma o controle completamente desse sistema mundial de igrejas, a verdadeira igreja será tirada deste mundo para estar com o Senhor. Deus arrebatará sua noiva para a grande ceia das bodas do Cordeiro. Agora, uma vez que este capítulo conclusivo está sendo apresentado com a finalidade de seguir as duas igrejas e os dois espíritos desde o Pentecostes até a consumação delas, tomarem esse tempo final para mostrar isto na era de Laodiceia. Esta era começou logo após a passagem do século XX, como tinha de ser a era na qual a verdadeira igreja voltaria a ser a noiva, que foi no Pentecostes. Fazemos que deve haver necessariamente um retorno do poder dinâmico. Os crentes sentirão isso em seus espíritos e começarão a clamar a Deus por um novo
derramamento total, como fora no primeiro século. O que parecia ser a resposta veio quando muitos começaram a falar em línguas e a manifestar dons do Espírito. Creu-se, então, que isto verdadeiramente era a tão esperada restauração. Não era, porque a chuva seródia só podia vir depois da chuva temporã, que é a chuva da primeira ou de ensino, a chuva seródia, depois a chuva temporânea, a chuva de colheita. Como podia isso ser a coisa real quando a chuva de ensino não tinha vindo? O mensageiro profeta, que tinha de ser enviado para ensinar ao povo e converter os corações dos filhos de volta aos pais pentecostais, ainda não tinha vindo. Assim, o que se pensava ser a restauração e a vindicação final para o arrebatamento não tinha vindo. Nisso exigia uma mistura dos justos participando da bênção espiritual, a manifestação e manifestando-se no Espírito Santo. Como temos perseverado em lhe mostrar, nisso também existia o poder diabólico, porquanto os homens estavam sob o controle de demônios, embora ninguém parecia percebê-lo. Então, para provar que isso não era o real, essas pessoas, antes mesmo que a segunda geração aparecesse, se organizaram e escreveram suas doutrinas não escriturísticas e construíram suas próprias cercas, como todos os outros grupos antes deles fizeram. Recorde, enquanto Jesus estava sobre a terra, Judas também estava. Cada um veio de um espírito diferente, e na morte, cada um foi para seu próprio lugar. O Espírito de Cristo, mais tarde, voltou sobre a verdadeira igreja, e o Espírito de Judas voltou sobre a falsa igreja. Isso está bem ali em Apocalipse 6, 1, 8. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como uma voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso. E para vencer, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Então esse cavalo foi dado para tirar a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E olhei, dada uma grande espada, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê.
e olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de ceivada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno o seguia. E olhei, e seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Veja como aquele espírito de Judas voltou como um cavaleiro sobre um cavalo branco. Era branco, tão próximo do real. Assim como Judas estava tão próximo de Jesus, foi-lhe o cavalo do cavalo, foi o cavaleiro do cavalo branco, dada uma coroa, como aquele espírito estava agora, no líder do sistema nicolaita, e ele era um papa, com uma coroa tríplice, que se assentava com Deus em seu templo, chamando-os de vigário de Cristo. Se vigário de Cristo significa em vez de Cristo, ou em lugar de, ou em nome de Deus. Então o Papa estava chamando a si mesmo de Espírito Santo, ou depondo o Espírito Santo, e agido por ele, esse era o espírito de Judas, nele fazendo isso. Veja como ele era o espírito de Judas. Conquistou, saindo vitorioso, e para vencer, Cristo não fez isso. Os únicos que vieram a ele já estavam predestinados pelo Pai. E assim, aquele Espírito continuou sem parar. E um dia, verdadeiramente se encarnará no homem que comandará o Concílio Mundial de Igrejas, exatamente como temos dito, através do seu ouro. Recorde que Judas tinha a bolsa nas mãos. Ele controlará o mundo inteiro, e esse sistema anticristão possuirá tudo e tentará controlar todos, mas Jesus voltará e destruirá todos eles com o esplendor de sua vida. O fim dele será o lago de fogo. Mas o que disser da verdadeira semente acontecerá exatamente como temos dito. O povo de Deus está sendo preparado pela palavra da verdadeira, proveniente do mensageiro desta era. Nela estará a plenitude do Pentecoste, porque o Espírito trará as pessoas de volta diretamente ao lugar que estavam no princípio. Isto é assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor. Porque é isso que Joel 2, 23, 26 diz.
E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, nosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã e a seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os Ô, Preto, você não jogou largares fora não, né? transbordarão Hã? de Vou colocar meu mosto chá lá, senão você joga ele fora. e de óleo, e restituí-vos ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e começareis abundantemente, e ficareis satisfeito, e louvarei ao nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Agora aqui diz que Deus vai restituir a era luterana, não restaurou a igreja, ela começou uma reforma. A igreja wesleyana não restaurou a era pentecostal, não restaurou, porém Deus tem de restaurar, porque Ele não pode negar a sua palavra. Isso não é a ressurreição da igreja, é a restauração. Deus levará a igreja diretamente de volta ao Pentecoste do princípio. Agora, notem que no versículo 25 diz que precisamente de restauração. O gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga comeram tudo, exceto a raiz e uma pequena porção do caule. Ora, nós tem sido dito que todos esses insetos são um único e mesmo inseto, em diferentes fases. Isso é correto. Eles são o espírito anticristão, manifestados na organização, na denominação, na falsa doutrina, através da era. E ela, pobrezinha, raiz e caule, vão ser restaurados. Deus não vai plantar uma nova igreja, porém vai fazer sua plantação original de volta à semente original. Ele o está fazendo como declarado no versículo 23, através da chuva de ensino ou temporã. Em seguida virá a chuva de colheita ou a fé de arrebatamento. Assim, nesse exato momento, estamos em completo cumprimento de Malaquias 24, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E quem é que tentará enganar até os escolhidos? Ora, o espírito do anticristo. Nós, falsos ungidos, esses últimos dias, esses falsos já têm vindo em nome de Jesus, enganando quem foram ungidos de Deus para o último dia. Eles são os falsos messias ungidos. Eles alegam que são profetas, porém eles são
com a palavra. Nunca eles têm acrescentado a ela ou tirado dela. Ninguém nega que o Espírito de Deus esteja sobre eles, manifestando-se em dons. Porém, como Balaão, todos eles têm seus programas, fazem seus apelos por dinheiro, exercitam os dons, mas negam a palavra, ou se desviam dela, com medo de que uma controvérsia possa diminuir suas chances de maior ganho. Todavia, eles pregam salvação e libertação através do poder de Deus, exatamente como Judas. Exatamente como Judas. Com um ministério conferido por Cristo, mas porque são sementes erradas. Consequentemente, tem um espírito errado, convidando a eles, religiosos, que coisas! Eles ultrapassam os eleitos em força e zelo. Porém, eles ultrapassam os eleitos em força e zelo. Porém, isso é Laodicense, não de Cristo, porque buscam grandes multidões, grandes programas e sinais sensacionais entre eles. Eles pregam a segunda vinda de Cristo, porém negam o advento da mensagem profeta. Embora em poder e sinais Você machuca eu, Branco. e verdadeira revelação, eles superem a todos eles. Assim, esse falso espírito, que no último dia é tão próximo do real, pode ser distinguido apenas por seu desvio da palavra. E toda vez que é apanhado sendo antipalavra, ele recorre ao único argumento que já mostramos ser falso. Nós conseguimos resultados, não é verdade? Temos que ser de Deus. Porque eles conseguem resultado, têm muito bens, então eles vão alegar que eles são de Deus. Eles vão falar assim, olha para o resultado que eu tive. E você vai achar que ele é de Deus. Agora, antes de encerrarmos, quero trazer esse pensamento. Durante todo o tempo, temos falado acerca de cerca de sementes de trigo ser enterrada, lançando depois 2 brotos depois da borla e depois a verdadeira espiga. E isso poderia fazer alguém imaginar que dissemos que os luteranos não tinham o Espírito Santo. Só porque eles ensinaram basicamente a justificação. Isso poderia fazer alguém imaginar acerca dos metodistas, etc. Não, Senhor, não estamos dizendo isso. Não estamos falando acerca dos indivíduos ou das pessoas. Porém, da era, Lutero tinha o Espírito de Deus. Porém, sua era não foi a era plena. Restauração através de outra efusão, como no princípio. Foi o mesmo com Wesley, Butler, Knox, Whitefield, Brainerd, Jonathan, Edwards, Beulah, etc. Seguramente eles eram cheios do Espírito Santo. Sim, eles certamente eram, porém, a era
em que cada um viveu não foi a era da restauração, nem foi alguma outra era, senão esta última era. Eu vou encerrar e voltar novamente, gente, porque eu tô fazendo essas lives em partes, sabe? Para não ficar muito prolongado e não ficar muito difícil de eu publicar aqui no TikTok, eu faço ela em partes. Então eu vou encerrar essa live é as 7 eras da igreja, parte 37, continuação. E aí eu retorno novamente fazendo a parte das 7 eras da igreja, eu vou colocar 38. E aí encerra. Falta só um pouquinho para encerrar, mas para não ficar muito prolongado, eu já encerro aqui no Instagram e retorno